Você alguma vez já se sentiu constrangida com a aparência da sua região íntima? Já se sentiu desconfortável ou até mesmo com alguma dor relacionada à anatomia da sua região íntima? Já deixou de usar roupa de ginástica ou biquíni por se envergonhar dessa região? E você sabia que a cirurgia plástica tem cirurgias e tratamentos específicos para tratar qualquer problema relacionado à aparência da sua região íntima? Então fique conosco, porque esse episódio do Plástica com Cirurgiãs será totalmente dedicado a esclarecer todas as dúvidas sobre esse assunto tão delicado e tão importante para todas as mulheres. E não se esqueça, corre lá no YouTube, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho e chame todas as suas amigas que também se interessem por esse tema. Esse programa é totalmente dedicado a vocês. Então envie suas perguntas, dúvidas e sugestões. A participação de vocês é o que faz o nosso programa cada vez melhor. A cirurgia da intimidade é uma matéria da cirurgia plástica que trata todos os problemas relacionados à aparência da parte íntima das mulheres, sejam eles na região pubiana, nos grandes e pequenos lábios. Por muito tempo, as mulheres sequer sabiam que existiam recursos para tratar essa região e muito menos que a cirurgia plástica já dispunha de técnicas cirúrgicas específicas, seguras e eficazes. Seja por vergonha ou por pudor, esse assunto foi por muito tempo negligenciado e a dor de quem se sente desconfortável com a aparência da sua genitália foi sendo varrida para debaixo do tapete. Felizmente, tudo evolui e hoje já não há mais espaço para qualquer preconceito em relação a absolutamente nada que possa gerar complexo ou vergonha a quem quer que seja. Então, vamos dar início ao nosso programa, onde eu e as minhas colegas e amigas queridas doutoras Helena Lima, Adriana Lembe e Tatiana Monge, vamos esclarecer todas as dúvidas e jogar uma luz sobre esse assunto, esclarecendo as dúvidas e trazendo as soluções para todos os problemas referentes à aparência da nossa região íntima. Para nós começarmos a nossa conversa, eu queria que a Helena desse uma aulinha sobre a anatomia dessa região, para que todo mundo entendesse exatamente, bem direitinho, sobre o que a gente está conversando. Legal, Cíntia. Falar de anatomia é muito técnico, né? Então, nós tivemos a ideia de apresentar para vocês em forma de desenho. Então, essa região íntima ela é composta por duas partes. Nós temos o púbis e a parte da vulva. Então, gente, o púbis é essa parte altinha da frente, onde você tem parte óssea e sempre tem um gordinho, né? E é onde estão os pelos pubianos. E aí nós entramos na vulva, onde a gente tem os grandes lábios, que é a parte mais externa. Por dentro, nós temos os pequenos lábios, que é essa região aqui, tá? Acima deles, mais na frente, existe um altinho. Esse altinho é o clítoris, que está exatamente aqui. Então, abaixo dele, nós temos um orifício pequenininho, que é a uretra, onde sai o xixi. E logo abaixo, o introito vaginal, né, que é o canal vaginal, que nós mulheres sabemos muito bem da grandiosidade dessa parte íntima. E fora, entre essa área da vagina e posterior, nós temos o períneo e logo depois o ânus. E Tati, o que motiva as mulheres a procurarem os cirurgiões plásticos para tratar essa região? Nós podemos dividir as queixas das mulheres em questões funcionais e questões estéticas, mas principalmente é a queixa da mulher, que tem algum desconforto, vai colocar uma legging, às vezes fica com um volume maior, às vezes tem uma região escurecida no lugar dos pequenos lábios, um aumento de volume pubiano que demanda uma retirada volumétrica. Então, assim, o que mais motiva a mulher é o próprio desejo dela de melhora estética da região. Uma outra alteração que também leva muitas queixas das mulheres a buscarem isso são questões na prática de esportes,
esportes equestres, algumas pacientes que andam muito de moto, de bike. Então, assim, às vezes um atrito exagerado na região, então isso também é uma motivação a mais para procurar esse procedimento de resgate. E às vezes elas relatam um desconforto durante a relação sexual, né? Quando o pequeno lábio é muito grande, isso pode gerar um desconforto na mulher na hora da relação. Sim. Né? Aí tem detalhes de assimetria, né? Aí são detalhes bem anatômicos que eu acho que a gente vai falar também pela frente. Justamente isso é uma questão assim, funcional, né? Que a gente tem de prática de esporte, então ultrapassa a estética, né? Não se relaciona muito. Acaba que uma coisa está ligada diretamente à outra, né? E Dri, me conta aí, quais são as pacientes que vão procurar? Elas são mais novas, mais velhas? Como é que é? O grupo de pacientes que nos procuram para essas cirurgias, porque na verdade é um pool de cirurgias, são várias cirurgias que a gente faz nessa região, é muito variável. A gente tem pacientes bem novinhas, às vezes com o desenvolvimento já na infância, já apresenta uma hipertrofia de pequenos lábios. Outras vezes na adolescência, algumas vezes durante a gravidez e até na menopausa. Então, para cada faixa etária, para cada época da vida, a gente tem um tipo maior de procura e o nosso grupo é bastante diverso. E faz parte do nosso papel, né, devolver essa autoestima desde a novinha, né, que muitas vezes vai limitar, né, ela entrar na vida adulta, na vida sexual por vergonha, até a mulher mais velha, né? Eu posso falar de um caso que eu tive, que para mim, né, pelo menos no meu histórico, é o caso mais jovem e que me procurou por esse motivo. Então, uma menina de 13 anos, porém, ela já tinha mais de 2 anos do início da menstruação, que é a menarca, né, a primeira menstruação. E o interessante da história, porque a gente está falando às vezes até de uma dor muito pessoal, né? A mãe achou estranho uma menina que ainda brincava, deixando de querer ir ao clube. Essa mãe identificou, gente, que o pequeno lábio era muito grande. E ela estava com vergonha porque saía para fora daquele biquíni. Tadinha. Então ela foi operada aos 13 anos. Para mim é o caso mais jovem que eu posso relatar na minha experiência. E fazendo um contraponto, o outro lado, a paciente com mais idade que eu operei, ela estava por volta já dos seus 80 anos. E ela tinha o púbis, a região do montinho ali, bem gordinha, bem aumentado mesmo. E ela era uma senhora, assim, muito resolvida, muito bacana. E ela falou, uma coisa que eu sempre lembro, nunca é tarde para você melhorar. E eu não quero encontrar Deus desse jeito. Que bonitinho. Não, a coisa mais fofa. E assim foi feita a cirurgia e ela ficou super feliz. E os filhos inicialmente não entendiam o porquê e depois ficaram assim, porque ela ficou super realizada, muito bacana. Ficou todo mundo. Quer dizer, né, uma queixa que pode englobar todas as mulheres, né? Desde as mais novinhas até as mais maduras. E a gente nunca é tarde para a gente ficar livre de qualquer coisa que incomode. Bom, nessa primeira parte do programa, a gente falou muito da parte anatômica para que a gente se fizesse entender sobre tudo que a gente vai conversar daqui para frente. A partir de agora, a gente vai abordar todas as cirurgias referentes a essa região. A gente dividiu por partes para ficar bem facinho de entender. Então agora vamos conversar sobre as cirurgias dos pequenos lábios, cujo nome é labioplastia ou ninfoplastia. Helena, conta pra gente, como está acontecendo a evolução pela procura dessa cirurgia? A gente tem aumentado bem. Nos últimos anos, a porcentagem, a incidência de procura já aumentou na faixa de mais de 70%. Nós temos muitas informações hoje, de fácil acesso. E também, se a gente lembrar como que será que era exame ginecológico, você ir ao ginecologista uns anos atrás, hoje, gente, a maioria apresenta o exame para você. Você está sendo examinado, sempre tem um espelhinho, pelo menos aonde eu já vi que as colegas fazem, e dessa forma você se examina. Se conhece. E se conhece melhor, até com a informação correta, e também o autoexame ficou muito fácil. Lembrando que a depilação, mais cavada, nossos biquínis brasileiros são são menores mesmo, conhecido, mas essa depilação, esse tirar mais pelo, deixou a nossa região
anatômica mais exposta, de uma forma até mais fácil de identificar algumas alterações ou não, até identificar a própria anatomia e a pessoa se questionar se aquilo está bom, se ela está feliz ou não. Ô Tati, vamos conversar então agora especificamente sobre os pequenos lábios. Quais são as queixas mais frequentes em relação a essa parte? Os pequenos lábios, seguido do pubis, são a unidade anatômica que mais demanda correção, né? Cirúrgica. Então, o que pode acontecer com ele? Eles podem ter um tamanho maior, podem ter uma hipertrofia, porque a relação dos grandes lábios com os pequenos lábios, os grandes ocultam um pouquinho o pequeno. Então, quando ele fica muito exposto, ele fica maior, fica com mais volume. Então, eles podem ter também assimetrias, eles podem ter coloração diferente. Com isso, as pacientes passam a reparar mais, né? Então, elas ficam mais desconfortáveis, aí que geram pra gente Às vezes mais até a questão demanda, da roupa mais justa, a prática né? de esporte, né? Agora, lembrando, né, gente, que as mulheres brasileiras, nós somos uma raça miscigenada. Então, uma das grandes queixas em relação aos pequenos lábios é a coloração mais escura. E quanto mais exposto o pequeno lábio, quanto mais para fora da região dos grandes lábios ele quanto mais exteriorizado ele falei, em relação mais dos escuro ele vai grandes com os ficando. pequenos. Então, isso é uma queixa da mulher brasileira especificamente, porque ela realmente não gosta que aquele pequeno lábio que está exposto, ainda por cima apresente uma coloração um pouco mais escura. Chama a atenção da diferença, até elas chamam que tem uma pele ali diferente. É uma dor que a gente tem do conceito estético. Então, aquele conceito estético do pequeno lábio, quase uma mucosa, rosadinho, igual a gengiva, igual tudo. E a gente, como um país de uma miscigenação tão grande, a gente tem um componente racial importante. Então, como você está falando, não são todas que vão ter o pequeno lábio rosinha. Na verdade, a maioria não vai ter. E está valendo. Isso é o padrão brasileiro. Raça. Sim. Né? A gente... Rodrigo, vou aproveitar que você está conversando aí, me conta, é uma cirurgia complicada? Complicada eu não diria, mas eu diria sim que é cheia de detalhes que a gente adora tomar conta e cuidar de cada um deles. Então, com relação à técnica, são duas as técnicas principais. Uma, vou utilizar o recurso da Helena, do iPad. Numa, a gente faz o corte longitudinal em toda a extensão do pequeno lábio. Na outra, a gente faz uma retirada que a gente chama em cunha. Então, quando a gente retira em cunha, a gente vai fechar esse lado com esse lado, aproximando, e com isso a gente reduz o tamanho do pequeno lábio. Na técnica longitudinal, que é a mais utilizada e a que a gente mais gosta, a gente vai retirar essa parte aqui, marcada, claro, fazer a sutura em toda extensão. A vantagem é que a gente tem um maior controle sobre o que a gente vai deixar, a forma que a gente quer deixar. Então, para a gente que gosta dos cuidados técnicos, a gente faz, ao invés de um corte retilíneo, a gente faz exatamente um corte já ovalado, mimetizando a forma do pequeno lábio. Lembrando também que a gente pode, dependendo do tipo de hipertrofia, do tamanho da hipertrofia, pode ser necessária a redução do prepúcio clitoriano, que é a parte, o capuz que recobre o clítoris, com cuidado para não expô-lo e tal, e até da parte posterior. Também lembrando de outros detalhes, fazendo retalhinhos triangulares. São detalhes técnicos, mas que dão resultado. Toda a diferença. Toda a diferença. São acabamentos, esse mesmo, tá? Exatamente. Tem um desenhozinho a seguir, mostra que você pode mostrar aqui, ó, como aqui, que ó. pode, que deve esperar. Esse aqui é o que a gente espera de um resultado no pós-operatório. Você vê o pequeno lábio já contido Tudo dentro dos grandes lábios. Então, ele fica, ou como a Tati bem falou, uma questão de proporção entre os dois. E isso dando uma maior beleza à região e proteção dessas estruturas. E aí, devolução de conforto. E lembrando que o cuidado também para não retirar demais. Esses são todos super detalhes. Importante, né? Porque a gente cansa de ver, às vezes, alguns casos de amputações. Que é quando a cirurgia é feita com menos cuidado e carinho.
Eu sempre falo que é fechar a conchinha, né? O que as mulheres geralmente nos procuram é porque elas acham que o pequeno lábio tá ali aparecendo e etc. A gente vai fazer as técnicas que a Adri falou, de tal maneira que eles fiquem ali, ó, dentro da conchinha, que são os grandes lábios, né? Helena, e essa cirurgia precisa de internação? Como é que é? Olha, normalmente é uma cirurgia pequena quando ela é realizada só ela, né? Que às vezes a gente pode até associar com uma cirurgia maior. Então, na minha rotina, é uma cirurgia bem ambulatorial. O que significa? A gente faz ou com anestesia local e uma sedação pelo conforto. Raramente a gente faz só com anestesia local, mas também pode ser feito. Quando está associado a uma outra cirurgia, um abdômen, uma lipoaspiração, até em outras áreas, a paciente já está anestesiada com bloqueio, que é a peridural, ótimo. Eu até gosto dessa jogada porque infiltra-se menos. Em termos de dor, nós vamos falar aqui que não é uma cirurgia dolorosa, mas é possível sim. Pequena, às vezes nem tem internação, vai embora para casa. Dependendo da cirurgia que está associada, vai depender da cirurgia maior e não dessa. Mas dá para fazer, por exemplo, em ambiente de consultório ou vocês, né? Vocês preferem sempre fazer em ambiente hospitalar? É mais em ambiente hospitalar, né? Mas tem algumas clínicas que têm condições de realizar. E geralmente aí, como eu falei, é possível fazer com anestesia local também. Eu acho que tem que ver toda essa dimensão da cirurgia, ver a paciente, né? Porque esse cuidado, esse conforto, a sedação que é feita sempre em ambiente hospitalar, também vai depender muito da paciente. Da tolerância. Da tolerância, né? É uma área muito sensível. Eu faço bastante apenas local. Eu deixo sempre Sim, eu também. Não, mas o que eu queria falar é que as pacientes falam que sempre dói muito menos, é muito menos desconfortável do que ela imaginava. Sim. Todas. Isso é 100% das pacientes. E é interessantíssimo. Na verdade, ele é delicado, ele é sensível, mas ele é menos doloroso do que a pele. Quando você faz uma anestesia local na pele, ela tem mais sensação álgica de dor do que o pequeno lábio. O medo da cirurgia, por ser uma área sensível, é maior do que acontece no pós. O pós, gente, a paciente não liga. Praticamente quando é só nem lembra, região, né? Não tem o retorno, é até tardio, 15 dias, 20 dias, mas eu sempre deixo aberto, porque pode ter alguma dúvida. Quando tem a cirurgia associada a uma mama, uma lipo, abdômen, eu já até esqueço que aquela área foi operada, que a paciente não queixa. Não queixa, não lembra, né? Já que a gente está falando de pós-operatório, fala, Tati, exatamente como é que é, essas pacientes se queixam de dor, como é que funciona esse pós-operatório? Tem algum cuidado especial? O que a Helena falou é sempre isso, né? Quando é cirurgia associada, eu mesmo esqueço. E a paciente esquece de falar. Então, às vezes, a gente sutura com ponto absorvível, ainda mais né, nessa prática. Ponto, nem precisa tirar ponto. Mas o pós-operatório é muito confortável, né? Então, a gente usa, às vezes, para pequenas secreções, um absorvente, nem demanda curativo. A questão da dor é uma dor que se resolve com analgésicos comuns. A única precaução que eu faço, né, de evitar relações sexuais por um tempo, né, evitar andar de moto, alguma prática de equestre. Então, assim, mas é mais questão de higiene, questão de curativo nem demanda, e a questão de dor é de muito fácil controle. Então, é uma cirurgia muito tranquila. Vocês orientam aquela higiene, toda a ida ao banheiro, né, gente? Fazer xixi é uma coisa que a gente nem raciocina tanto, mas toda ida ao banheiro, a higiene vai ser... A duchinha. Com cuidado, né? E a secagem com cuidado, e aí... Bem você usa uma pomada? Eu não uso nada. Eu uso óleo, eu sou apaixonada pelo Dersane, então o óleo, acho que o óleo, evitando o ressecamento e o spray de andoba, que é mais velho do que... Andar em pé. Andar em pé, mas tá aí. Uso spray de andoba e elas adoram. Você também usa, né? E às vezes uma pomadinha mais para manter essa lubrificação. Eu não uso nada. Bom, e já que a gente está falando dos cuidados, Dri, fala aí para as meninas, se é uma cirurgia que cursa com muitas complicações, como é que funciona? Na verdade, com cuidado técnico, as complicações não são muito frequentes. As principais, como a Tati bem lembrou, uma delas é a amputação, é quando você retira em excesso a estrutura. Isso é uma estrutura anatômica, então a gente tem o pequeno lábio e ele tem que existir por diversos fatores. A gente tem também a possibilidade de deiscência. Deiscência, o que é? É a cicatriz abrir, porque aquilo ali é muito fininho e delicado.
principalmente naquela técnica que eu mostrei que a gente tira tipo um triângulo. Na hora que a gente fecha, essa cicatriz, apesar de menor, ela pode sofrer mais tensão. É mais frequente a deiscência nessa técnica do que na técnica longitudinal. Cuidados com infecção e o nosso cuidado técnico. Como você bem falou, Cíntia, a gente, como cirurgião plástico, a gente tem um olhar muito cuidadoso e atento aos pequenos detalhes. E um dos principais é o cuidado na hemostasia, na cauterização, para evitar sangramento no pós-operatório, formação de hematoma. Mas mesmo assim, apesar de todos os nossos cuidados, a gente pode um dia ter. Mas é bom saber que a gente fez tudo como é que eu sempre falo, como eu sempre falo, a cauterização sem pressa, porque é uma área bastante, calma, né? Bastante vascularizada. Delicada, Isso. Um dos cuidados que a cirurgia plástica sempre tem é que a gente almeja a estética, mas a gente nunca abre mão da função. Então, as pacientes não sabem que o pequeno lábio tem a sua função. Ele mantém a vagina lubrificada, ele protege contra as infecções urinárias e ele também tem um papel na vida sexual, porque a mobilização, na hora que o pequeno lábio balança, mexe, ele também ajuda a manter o contato do clitóris excitado com a parte externa. Então, o pequeno lábio ele tem uma função importante para a mulher, não é só uma questão de estética, né? Nós cirurgiões plásticos sempre preocupamos com a estética, mas também preocupamos muito com a função. Não é qualquer pelezinha que está ali. E não né? é qualquer profissional que consegue lidar. E lembrando que já na fase mais madura da mulher, na menopausa, quando a gente tem uma involução dos tecidos da vulva, da mucosa vaginal, ele tem um papel importante na lubrificação. Sim. Então, mais uma vez, uma amputação de pequeno lábio pode, Lá no futuro, na frente, né? te causar mais ressecamento na região. E é irreversível. E aí, A amputação. amputação irreversível. Já cortou? Essa é a pior complicação, aqui não tem conserto, né? Não tem conserto. Tem uma outra complicação também que a gente não falou, de ressecção ampla também, quando você resseca um pouco mais do que devia no capuz clitoriano, naquela parte que protege o clítoris. Porque a gente não pode nunca deixá-lo exposto com risco de sensibilidade extra e desconfortável. O prepúcio também tem uma função, né? Exatamente. Já que a gente está falando dele, é a Helena que vai contar pra gente o que é o clítoris, qual é a função dele. Então, essa é uma parte que a gente está falando de área delicada, põe delicado nisso, né? Nessa região da vulva, o clítoris ele está mais ali na frente, então ele é um corpozinho assim cilíndrico e que tem ereção, porque ele é super inervado. Toda a sensibilidade diz que mais de 70% da chance e do orgasmo acontecer é pela excitação deste órgão. Então eu andei lendo, né, para a gente até conversar mais sobre o assunto, é muito falado das diversas formas da mulher ter prazer, que é o orgasmo. E que o famoso orgasmo vaginal é o menor incidência. O maior é a excitação pelo clítoris, porque aí você tem toda a vascularização com inervação. Então, é um órgão muito importante. Ele está ali, como a Adriana acabou de colocar, ele tem uma pelezinha, que é o capuz clitoriano, que está protegendo. E nos casos que ele é muito avantajado, ele é muito crescido, existem algumas técnicas totalmente diferentes do que a gente está falando aqui, que não é o caso, né? E quando você corrige o pequeno lábio, a Adriana até já falou que a gente pode também reduzir essa pelezinha ali por cima, mas com muito cuidado, porque é um órgão fundamental em toda a função sexual da mulher, principalmente. Outra coisa que eu achei interessante, lendo e relendo, a gente não falou aqui dos músculos do assoalho pélvico. Gente, o músculo do assoalho pélvico, hoje com tecnologia, existem vários estímulos, além da fisioterapia, de vários exercícios, para evitar a incontinência urinária, mas também para melhorar a vida sexual. E quando você tem os pequenos músculos internos nesse assoalho pélvico, eles ajudam na excitação do clítoris, por questões de contração muscular. Pois é. Tem muita coisa interessante, né? Muito, nossa. Então, a vida da mulher depende muito dessa região. Com certeza, né? O prazer da mulher está intrinsecamente relacionado ao clítoris. E, Tati, me conta, existe alguma coisa, algum fator externo que pode modificar a aparência, a anatomia do clítoris?
O que pode modificar a forma do clítoris é o uso indiscriminado e indevido de hormônios anabolizantes, né? Ou às vezes até na forma de hormônios masculinos ou subtipos deles, né? No caso da gestrinona ou até mesmo da testosterona. O que acontece é que a gente pode ter caracteres masculinos. Então, a gente vai ter aumento de massa magra, uma diminuição da massa gorda, e a gente pode ter queda de cabelo, aumento da oleosidade, aumento do clítoris e engrossamento de voz. Algumas dessas questões, elas são irreversíveis. Uma vez sensibilizado, não há reversibilidade. É irreversível justamente o clítoris e a voz, né? Em relação ao clítoris, Dri, existe cirurgia para tratar isso? Para tratar essa hipertrofia por causa de anabolizante? Tem como melhorar isso? Tem como melhorar, sim. Mas você usou o termo certo, Cíntia. É uma melhora. A gente faz uma que a gente chama de pexia. Então, é uma elevação, uma fixação do clítoris um pouco para trás para ele ficar um pouco menos protuberante. Mas algumas vezes a gente já viu isso, vocês também já devem ter visto, o clítoris ele não fica só mais longo, ele fica também mais grosso. Então, a gente vai dar uma melhorada, mas é uma cirurgia um pouco mais delicada, ou bastante mais delicada do que a ninfoplastia. Com a técnica, ela pode não alterar a sensibilidade, mas como nós estamos mexendo com uma estrutura essencialmente sensível, ela está ali só para a sensibilidade praticamente, qualquer ponto, qualquer dissecção, qualquer cicatriz na região pode sim comprometer e alterar a sensibilidade. E aproveitando que nós estamos falando do clítoris, eu queria aqui chamar a atenção para uma campanha da ONU, que é uma campanha perene, é uma campanha contínua, para chamar a atenção dos casos de mutilação feminina. Ainda hoje, no século XXI, nós temos países e culturas que têm essa prática. A mutilação genital feminina é a retirada do clítoris. E é uma prática ainda bastante comum e com a imigração e a globalização, ela está se expandindo na África, também chegando até aqui na América do Sul. No ano de 2023, a ONU estimava 4.200.000 mulheres seriam submetidas a Mutiladas. Essa tortura, mutilação. né? Mutilação. Então é uma coisa importante, inclusive eu não lembro o ano, tem poucos anos, foi instituído o Dia Mundial da Campanha contra a Mutilação Genital Feminina, que é o dia 6 de fevereiro. Então vamos chamar a atenção porque não faz parte da nossa realidade hoje, mas tem mulheres perto da gente e a gente está no mundo global, né? Se você tem interesse em saber mais, nós vamos deixar aqui o link para você saber mais sobre essa campanha da ONU, que é bacana demais. Bom, e agora esse bloco foi para a gente conversar sobre os pequenos lábios e o clítoris. E no próximo bloco a gente vai conversar sobre os problemas relacionados, os problemas estéticos relacionados aos grandes lábios. Quais são as queixas mais comuns que as mulheres têm em relação aos grandes lábios, Helena? É bem interessante isso, Cíntia. Não sei se vocês já viram isso no consultório, mas muitas vezes a paciente ela não vem com uma queixa direcionada assim direto do grandes lábios. Às vezes ela chega queixando que o pequeno lábio está para fora. E quando eu examino, ela tem uma anatomia normal, não tem nada alterado. Mas o que eu identifico? Atrofia. Atrofia do pequeno lábio, que é comum de se ver geralmente a partir de 35 anos. Na menopausa pode piorar bem, né, a perda de colágeno. Então, ele é uma estrutura, às vezes, fofinha, com emagrecimento ou um envelhecimento intenso, falta de hormônio, aquilo ali atrofia. E muitas vezes não tem nada de errado. Só que a parte interna, que deveria estar toda dentro da conchinha, está aparecendo mais. E aí a gente tem formas de melhorar esse aspecto. Então a gente pode melhorar os grandes lábios, né, com enxerto de gordura. O enxerto de gordura é nosso aliado sempre. Sempre. Né? Então a gente pode ter um procedimento de resgate. Resgate da forma, que ela vai passar a cobrir mais a conchinha, vai ficar mais redondinha e ela vai ocultar mais, inclusive, os pequenos lábios. Então ela vai
revestir. Então, a gente vai assumir essa forma. Eu tive, inclusive, um caso que extrapola a estética, que foi de amputação por causa de foliculite unilateral. Então, ela foi tratada cirurgicamente, ficou sem uma parte dos grandes lábios e a gente fez enxertias seriadas para a gente ter esse resgate de volume dos grandes lábios. Várias cirurgias para conseguir tratar isso. Vários enxertos. Então, várias cirurgias que colocava a gordurinha, devolvendo o volume. Nossa, interessante. E quando o problema é a flacidez, Dri, quando a flacidez é muito acentuada, como é que a gente consegue resolver Para isso? casos mais dramáticos, a gente tem cirurgia também, que é da plástica do grande lábio, que nada mais é do que a retirada de uma faixa dele, diminuindo o seu tamanho. Isso a gente reserva para aqueles casos bem dramáticos mesmo. Mas, gente, para concluir, uma das coisas mais importantes para quem trabalha, para o cirurgião plástico que trabalha com a região íntima, é manter o balanço de harmonia entre os grandes e os pequenos lábios. É aí que está a beleza, é o conjunto que vale. A proporção é que traz a beleza e a harmonia e, com isso, traz a tranquilidade e a paz de espírito para aquela paciente que está lidando com esse tipo de problema. Pubis ou montes de Vênus também fazem parte da região íntima. Então agora a gente vai falar dessa área que é uma das áreas mais evidentes da nossa região íntima. Helena, uma das queixas mais frequentes é o excesso de gordura nessa região. Como é que a gente trata isso? Então, é a região que está mais exposta, né, gente? Ela está anteriorizada, além de parecer que muitas vezes a paciente vem com essa queixa falando que é muita gordura, tem que ver a posição da bacia, que é a parte do osso dessa região, que às vezes ela é para frente. Então, às vezes a gente tem limitações até anatômicas para fazer certas correções, mas realmente o excesso, que é ter uma gordurinha a mais, uma frouxidão com essa gordurinha a mais, piora e dá um volume. E às vezes elas ficam até com vergonha de usar roupas justas, porque na população existem uns termos antiquados de falar que parece capô de fusca, né? Até engraçado de falar isso. Mas é o formato, aquilo aparece na roupa, então ela deixa de usar o seu legging, a roupa de ginástica, um biquíni, e tudo vai ficando entristecido, porque vai causando frustrações sociais, né? Então, um tratamento nessa região, na grande maioria, é retirar esse volume, aspirando muitas vezes, né? E chamando a atenção dessa anatomia óssea, gente, que às vezes eu posso ter dificuldade em resolver 100%. Pois é, e às vezes a queixa das pacientes em relação à queda. Gente, eu já falei isso tantas vezes aqui, infelizmente tudo cai, né? A gravidade joga tudo para baixo. A região íntima não é diferente. O pubis pode cair. E tem como tratar isso, Tati? Demais, nossa mãe. Então, a gente, quando presencia alguma queda de pubis, a gente tem que fazer um lift, um levantamento. Então, a gente faz um lift igual a gente faz, já falou aqui do sutiã interno, a gente tem que fazer uma fixação profunda, né? Fazendo a fixação, levantando esse pubis e fazer uma retirada de pele, porque às vezes ele tem um excedente de pele, né? Então a gente tem que fazer essa retirada. Então, fazendo uma tração que pode muitas vezes ser feita na própria abdominoplastia, né? Ou de forma isolada. Mas então o paciente vai ter uma cicatriz mais ou menos de uns 10 centímetros ou 12 centímetros só daquele lift pubiano. Que eles chamam de calcinha interna. Calcinha né? interna, com essas fixações internas. E vale lembrar, né, gente, que esses problemas também acometem os homens. E no caso dos homens, quando a gente tem essa pitose, essa queda da região do pubis, ela encobre um pouco o pênis. E aí aquela queixa que deixa o cara até um pouco constrangido de falar lá no consultório, de ficar, mas... Aí eu sempre falo, quando a gente faz essa elevação, na verdade, o pênis vai ficar mais aparente, o que é muito legal, porque volta à anatomia que a pessoa tinha. Às vezes ele engordou, emagreceu. Ou até sem a flacidez, quando é só gordura também, quando a gente faz a lipo de tronco, a gente associa a lipo do pubis, que também diminui aquela área, realça o que tem que ser realçado. Isso mesmo. É muito importante a gente lembrar que na maior parte das vezes a gente precisa associar os tratamentos de todas as regiões, pequenos lábios, grandes lábios, pubis, para a gente poder entregar um resultado mais completo. Porque a cirurgia da intimidade, ela obedece os mesmos princípios básicos de qualquer outra cirurgia da cirurgia plástica.
a naturalidade, a simetria, o acabamento, né, que é uma coisa que faz muita diferença na nossa especialidade, a preservação da anatomia e a função também. Então, a nossa cirurgia plástica, a nossa especialidade maravilhosa, ela tem esse olhar atento para o conjunto, porque é isso que vale. Até agora, a gente conversou sobre todas as cirurgias que tratam a região íntima. Porém, as tecnologias e os tratamentos ambulatoriais também evoluíram para ajudar a tratar a região íntima de todas as mulheres. Quais são as tecnologias que hoje em dia podem ser usadas para ajudar as mulheres a tratar todos os problemas que incomodam? Então, como você falou, falamos de cirurgia. Muitas vezes existe a possibilidade de, junto com essa cirurgia, seja uma lipoenxertia, a ressecção lá dos pequenos lábios, você já pode aproveitar e tratar a região da pele da região. Então, os lasers vão entrar aí como um agregante e complementar esse resultado, melhorando a qualidade da pele. E dependendo do tipo da coloração da pele, né, da raça da pessoa e o nível de pigmentação, que é aquele escurecimento da região, não só da vulva, como da raiz da coxa, onde tem ali a viradinha da virilha, às vezes até o laser CO2, ele ajuda bastante, melhorando qualidade e consegue um clareamento, né? Às vezes até esse próprio laser, que ele tem a possibilidade de trabalhar com corte, tem médicos que gostam de utilizar naquela cirurgia do lábio o corte com laser, mas como a gente falou, ele é um a mais, que dessa forma eu falo assim, igual a gente trata o rosto, a gente trata a pele da região íntima também e fica muito bom. E isso dá um valor agregado àquela cirurgia, porque a textura melhora, a coloração melhora. Então o laser CO2 é um deles, existem lasers específicos para pigmento que também você pode já trabalhar no consultório, dependendo do tipo de pigmento, né? Você vai somar para clarear mais ainda. Lembrando que aqui no Brasil, antes de existir a depilação a laser, as mulheres desde novinhas faziam depilação com cera, às vezes com gilete, e isso escurece a região da virilha. E muitas vezes, né, como a gente trabalha com laser há muitos anos, a gente precisa preparar essa região, porque ela está tão escurecida, não é porque a pessoa tem, a gente fala fototipo alto, né, que é aquela muito morena. Às vezes ela nem é tão morena, mas aquela região está muito escurecida. Então, às vezes, antes de entrar com laser, existe esse preparo com cremes, mas tem uma forma certa de usar nessa região, completamente diferente do que se usa no rosto, porque são peles diferentes, reações diferentes. Claro. Mas é bem tranquilo e o pós, falando que a gente faz junto com a cirurgia, o pós é muito tranquilo. Muito tranquilo, não existe queixa de desconforto porque usou laser, não tem mesmo. E a gente tem também a oportunidade que nós aqui temos de utilizar a estimulação com o Morpheus, que melhora a textura da pele, de toda a região e até da ponteria menor do Body Tight, que é a Acutight, porque ela pode ser utilizada para pequenas flacidezes do grande lábio, aquelas que a gente corrige com uma pequena retraçãozinha que a Acutight dá. Como você falou, que em casos dramáticos, né, antes de ter a tecnologia, poderia até cortar. Então, nesses casos, a gente pode lançar a mão de uma tecnologia que causa retração de pele. Essa pele vai ser retraída e você soma com o Morpheus para melhorar a parte externa. Isso. Pois é, e além disso, a gente também tem os produtos. Né? A gente acha que os produtos injetáveis, eles só servem para o rosto e para o corpo, mas as pacientes às vezes não sabem que esses mesmos produtos, exatamente os mesmos, podem e devem ser usados na região íntima, né, Tati? Os injetáveis, agora, eles saíram do rosto e eles passaram a ocupar um espaço importante na região íntima. Então, nós temos os bioestimuladores, nós temos os preenchedores e nós temos, inclusive, os fios de PDO. Os preenchedores, eles resgatam aquele volume, né? Aquele volume dos grandes lábios que sofreram uma involução com o envelhecimento, principalmente, né? Os bioestimuladores, eles fazem mais a retração da pele, eles tratam mais a flacidez. E os fios de PDO, eles são bioestimuladores, mas com um comportamento mais delicado, que também têm sido cada vez mais usados. Então, a gente tem os famosos preenchedores e bioestimuladores agora ocupando outro lugar. Então, super bem-vindos.
Pois é, e muitas vezes todos esses tratamentos que vocês falaram podem ser associados a uma cirurgia ou não. Pensa bem naquela paciente que teve uma atrofia muito grande dos grandes lábios, estão murchinhos, mas ela é tão magrinha, mas tão magrinha, que ela não tem gordura para doar para si mesma. Não tem como fazer a lipoenxertia. Nesse caso, mais do que bem indicados estão os preenchedores com ácido hialurônico, que fica ótimo, né? E aí sim, é um procedimento rápido e com resultado praticamente imediato, né? Pouco edema, pouca dor, né? Então é uma solução bacana. Eu também gosto bem da hidroxapatita, que ela faz as duas coisas, ela dá uma volumização pequena, porque um excesso também, quem não sabe e não tem a delicadeza de mexer com isso, muitas vezes inventa ela tem um tamanho de partícula mais delicado, então não volumiza. Coloca ácido hialurônico em demasia e a paciente fica com a sensação de estar sentada numa boia. Isso acontece muito quando a gente não tem o profissional adequado a fazer. Porque enche demais e na região inadequada. A gente tem a localização certa de colocar o preenchedor e a hidroxapatita. Eu prefiro sempre a hidroxapatita, eu reservo o ácido hialurônico para casos mais... Muito evoluídos, né? Exato, mais dramáticos, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente, né? As tecnologias evoluindo para sempre ajudar a medicina. E aposto que a maior parte das pacientes sequer sabia que isso pode ser, a gente pode conseguir resgatar, né, a autoestima da nossa região íntima com procedimento ambulatorial. Então, para encerrar, a gente quer finalizar esse programa falando o seguinte: nós somos cirurgiãs, nós trabalhamos com cirurgia e com procedimentos. Então, quando a gente pensou em fazer esse programa, nós pensamos em trazer para vocês os problemas com as suas respectivas soluções, para que vocês possam entender até onde a cirurgia plástica consegue chegar. Só que a gente entende que os problemas, muitas vezes, eles estão dentro da mente de cada uma de nós. Às vezes, o problema em si não existe. E é muito importante a gente falar que não existe nada perfeito, que a beleza, ela está em cada uma de nós. Né? Então vamos conversar um pouquinho para que as nossas pacientes entendam que a gente está falando do conjunto do feminino, que a gente não está discriminando uma determinada região e querendo tratar ela a despeito de qualquer assunto, né? Que o fato da gente ser diferente é uma qualidade. Exatamente, a gente começou com a anatomia, que é muito técnico, mas gente, a anatomia é uma coisa tão variável e a anatomia é bela por isso. Essa variação de tamanho, de forma, de coloração, e não está errado, né? Não, Adriana, não está errado. Então, a gente tem que entender que nada tem que ser igual ao outro. E a gente não está aqui também querendo falar que existe um modelo perfeito. Exatamente. Isso é muito importante, porque o feminino, no nosso mundo, é sempre visto de uma outra maneira. Uma menina que eu operei recentemente, fez uma chamada que é muito bacana da gente pensar, refletir sobre ela. Ela fez uma ninfoplastia, jovenzinha, ela pratica equitação e estava incomodando. Ok. No pós-operatório, ela falando que ia voltar para a aula e a mãe falando como é que ia fazer, porque ninguém poderia saber que ela tinha feito a ninfoplastia. O que a jovem de 16 anos falou para mim e para a mãe dela, que é da nossa idade? Mãe, mas eu não entendo. O meu colega operou fimose. Não é mais ou menos a mesma coisa? Tirar uma pelinha lá? Ele chegou na escola como um herói, porque ele tinha operado de fimose. Claramente falado. Ou seja, a gente tem que tomar muito cuidado que as coisas femininas são tratadas de uma outra forma no nosso mundo até hoje. E outro aspecto que eu acho assim, importante destacar é a questão da idade, né? Que a gente tem alterações involutivas, né? Então, algumas lados fica mais ressecado, perde volume. Então, pequenos ajustes numa mesma anatomia ao longo da vida podem ser necessários. A verdade é que nós mulheres sempre fomos muito cobradas. E o maior intuito do nosso programa é acolher qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de dor relacionada à sua região íntima. Então, para finalizar, eu vou chamar a nossa próxima anfitriã para falar para vocês qual vai ser o tema do nosso próximo programa Plástica com Cirurgiãs. É você, Lena. Gente, estou super animada. Nosso próximo programa será lá na minha clínica, no Belvedere. Espero vocês todos lá e vamos falar de
Excesso de pele, já falamos de mama, já falamos de abdômen, mas e o braço, gente? Interno de coxa. Sabe aquela dobra que dá aqui na área de sutiã? Pode também ser tratada. Então é um tema que chama dermolipectomia. Nós vamos tirar pele e gordura em excesso, em outras áreas que a gente ainda não mostrou. Gente, para finalizar, esse programa é uma conversa. Então é muito importante para a gente que você sinalize o que você está achando. Deixa um comentário, um like, manda para uma amiga, aciona o sininho para sempre receber as notícias dos nossos programas. Foi um grande prazer, adoramos fazer esse programa com vocês. Um beijo para vocês e até a próxima.